Se você é daqueles que gosta de investir em CDB, no Tesouro e acha que vai ficar rico com isso, vai criar uma previdência ou então até se aposentar, eu vou te falar que tem um investimento que vai te ajudar a chegar lá muito mais rápido. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre as CRIs e CRAs e saber quanto você tem que ter na sua carteira de investimento. Então bora lá! É muito comum das pessoas que estão construindo uma carteira de investimentos saberem que precisam ter de 50% a 65% do seu dinheiro investido em renda fixa, mas muitas das vezes as pessoas nem seguem essa regra e quando seguem, não diversificam os investimentos dentro da própria renda fixa. Deixam essa parte mais para os fundos imobiliários, ações, criptomoedas às vezes, mas renda fixa mesmo colocam tudo lá no Tesouro IPCA+, e já era, né? Tá certo que investir no ativo mais seguro do Brasil, pagando IPCA mais 7, quase 8% no momento que eu tô gravando esse vídeo, é uma coisa excelente. Você trava uma taxa alta sabendo que o seu dinheiro vai superar a inflação e ainda vai ter um bom rendimento por cima. Mas para quem quer aumentar a rentabilidade da carteira para conseguir chegar na liberdade financeira em menos tempo, pode optar por assumir mais risco em troca de colocar mais dinheiro no seu bolso. É aqui que as CRIs e CRAs entram. E só para você entender a diferença que o Tesouro IPCA+ está pagando em relação às CRIs e CRAs, o Tesouro IPCA+ hoje está pagando IPCA mais 7, 8%, enquanto as CRIs e CRAs estão pagando IPCA mais 10 ou 11%. Ou seja, 3% ao ano a mais e ainda tem isenção do imposto de renda que alavanca ainda mais essa rentabilidade lá no final. Mas daqui a pouco eu faço as simulações para você entender nos números quanto essa diferença dá na prática. Mas antes eu tenho que te explicar o que é e como funcionam as CRIs e CRAs para quem não conhece, saber onde está pisando e entender o investimento antes de colocar o dinheiro, né? Então vamos lá, CRIs e CRAs são títulos emitidos por securitizadora que significam certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Elas existem para facilitar o financiamento desses setores sem depender exclusivamente do banco ou do governo. E ainda por cima elas servem como uma alternativa para quem busca uma rentabilidade bem acima da média da renda fixa, que nem a gente viu agora há pouco, e ainda por cima uma boa opção para a diversificação da sua carteira de investimentos. Quando você investe numa CRI ou CRA, você está comprando um papel emitido por uma securitizadora, que é uma empresa responsável por fazer o intermédio entre quem está precisando de dinheiro, que nesse caso aqui são as imobiliárias, empresas do setor agro, com quem está disposto a comprar os títulos em troca de uma rentabilidade boa. Então, no caso, ela faz esse meio de campo aí. Essa securitizadora transforma os recebíveis futuros que as empresas estão querendo antecipar em títulos negociáveis no mercado. E é assim que ela vai fazendo a captação do nosso dinheiro como investidor. Então, ela emite a CRI ou CRA, a gente compra, ela passa esse dinheiro para os setores agro e imobiliário, os setores devolvem para ela com os juros e ela devolve para a gente com esses juros também. E é exatamente por isso que esses papéis costumam render mais do que o restante da renda fixa, porque eles têm esse caráter aí de você estar emprestando dinheiro para esses setores. Sem contar que existem 3 formas de rendimento para esse tipo de investimento, assim como as outras opções da renda fixa. A pré-fixada, que basicamente é quando você trava uma taxa anual fixa durante um período de tempo de investimento. E quando a gente está falando de CRI e CRA, a gente está falando de taxas de 15%, 16% ao ano, que na renda fixa é uma rentabilidade gigantesca. Também tem a opção de rentabilidade pós-fixada, que é aquele famoso CDI, né? 120%, 130%, 140% de CDI, que diferente do CDB, aqui nas CRIs e CRAs, esse volume de rentabilidade é bem normal, tá? Nos CDBs, quando ele paga todo esse volume, 120%, 130%, 140%, é quando tá tendo aí alguma promoção, ou então é aquele banco emergente que tá querendo ser reconhecido, tá querendo fazer mais captação de recurso e acaba pagando promocionalmente esse volume aí do CDI tão alto. Mas aqui nas CRIs e CRAs isso é bem razoável e justificável. E também tem a opção da rentabilidade híbrida, igual a IPCA+, que a gente já viu os exemplos anteriormente e viu que rende bem também. Mas desse processo todo que eu falei, o que é importante você entender, você fixar aí na sua cabeça, é que em nenhum momento o seu dinheiro fica em posse do banco. Mesmo que você tenha investido pelo Nubank, pelo Banco Inter, pelo C6 Bank, não importa. Quem faz todo o trâmite é a securitizadora. E por conta disso, as CRIs e CRAs não têm a proteção e a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. O FGC ele só cobre os investimentos que o banco emite para captar recursos.
como por exemplo o que eu citei já, CDBs, LCIs, LCAs, enfim, dentro daquelas regras lá que a gente já conhece do FGC, até R$250 mil por CPF, mas não tem aqui nas CRIs e CRAs. E por conta disso, muita gente se pergunta se CRIs e CRAs são investimentos seguros. Não dá para negar que aqui você está exposto a um risco de crédito. Porque lembra que eu falei que quem faz o intermédio entre investidor e empresa é a própria securitizadora? Então, se a empresa do agronegócio ou imobiliária não honrar com o seu compromisso de pagar a securitizadora, como é que ela vai pagar a gente? Ela vai tirar dinheiro da onde se não pagaram ela? É verdade, eu não posso negar isso aqui. Mas existe uma forma de você reduzir esse risco e escolher os melhores papéis em que a probabilidade de você não receber o seu dinheiro de volta é muito menor. Até porque não é qualquer CRI e CRA que aparecer por aí que você vai investir, né? É por isso que existem o que a gente chama de agências de rating, ou agências de classificação de risco, se você preferir. Mas enfim, o que é importante você entender aqui é que quando você vai investir em uma CRI ou CRA, quando você olha lá as características, mais ou menos ali no mesmo lugar que mostra quando você pode resgatar, o vencimento, essas coisas, tem umas letrinhas lá que basicamente são as notas que as agências de rating deram para a empresa que emitiu aquele título, no caso, a securitizadora. Essas notas são baseadas nessa tabela que eu estou mostrando aqui, sendo que o AAA é a nota mais alta e o D é a nota mais baixa. Essas agências de rating são especializadas em analisar o endividamento, o lucro, o fluxo de caixa e até os fatores macroeconômicos que podem influenciar no risco de crédito da securitizadora analisada. E isso ajuda muito o investidor a escolher as CRIs e CRAs que têm o menor risco dentro desse universo. Mas vale ressaltar que mesmo que a agência de rating tenha classificado o investimento de CRI ou CRA como um investimento de baixíssimo risco, ou seja, com a nota AAA, pode ser que possa acontecer algum colapso na empresa ou então alguma crise econômica que venha fazer com que o seu dinheiro não retorne para você. Porque, novamente, não existe nenhuma garantia. O risco pode ser baixo, mas ele existe. E é exatamente por isso que você tem que balancear CRIs e CRAs na sua carteira de investimentos. E isso nos traz a essa pergunta: quanto eu devo investir em CRIs e CRAs? E aqui é o seguinte, tá? Não existe nenhuma regra clara. Mesmo que você pesquise por aí em algum site ou canal, tudo vai ser baseado no feeling do investidor. Só que tem uma lógica que dá para você seguir e você adapta aí para o seu caso. Olha só, se a renda fixa ela tá na nossa carteira de investimentos para manter ali a segurança e o equilíbrio, e o mercado mostra para a gente que a gente tem que ter pelo menos 50 a 65% do nosso dinheiro todo nessa segurança, quando a gente entra na diversificação da própria renda fixa, a gente pode seguir a mesma lógica, concorda? Ou seja, você ter de 50 a 65% dos seus investimentos em um investimento mais seguro, que pode ser o Tesouro Nacional ou até mesmo o Tesouro Americano. Porque sim, o Tesouro Americano é um dos investimentos mais seguros do mundo. Quando você investe lá, além de você estar protegendo o seu dinheiro contra a desvalorização do dólar, você também pode estar aproveitando os juros altos, que nesse momento que eu estou gravando aqui, a inflação está alta e está jogando as taxas de juros lá para cima. E aí, depois que você criou essa sua segurança dentro da renda fixa, de 50% a 65%, o restante você pode colocar em CRIs e CRAs. Por que não? Ou então, quando a gente olha para a carteira como um todo, se você tem um perfil mais conservador, o certo é você investir de 0 a 5% nas CRIs e CRAs. Porque quando você valoriza a segurança acima de tudo, você quer ter o mínimo possível investido do seu dinheiro em um ativo que você pode ser que perca alguma coisa, mesmo que o risco seja muito baixo. Agora, para o investidor mais arrojado que está disposto a assumir um pouco mais de risco, ele pode ali investir até uns 10, 20% no máximo em CRIs e CRAs, para tentar manter a integridade da carteira. E agora sim, que nem eu prometi lá no começo, está na hora de eu mostrar aqui em números reais o quanto as CRIs e CRAs influenciam no rendimento da sua carteira. Vamos ver as simulações. Bora! Eu vou estar simulando aqui agora um investimento de R$10.000, tá? Fazendo uma comparação entre o Tesouro IPCA mais 7,50%, que é uma taxa aí razoável que o Tesouro está pagando hoje, em média, tá? Com uma CRI que está pagando IPCA mais 10%, que, como eu disse lá no começo, não é difícil de achar, tá? E por que eu escolhi comparar com o IPCA? Porque o IPCA ele funciona muito bem em prazos maiores, que é justamente quando a gente está falando de CRIs e CRAs, os vencimentos eles são muito longos. Então o IPCA ele funciona muito bem para proteger o seu dinheiro da inflação. Considerando o vencimento para 6 anos, ou seja, 2036, e a taxa de inflação atual, o Tesouro
ia pagar um rendimento final de um pouco mais de R$ 8.000. Isso já descontando todas as taxas e impostos, ou seja, praticamente quase dobraria o valor. Agora, considerando o mesmo prazo e o mesmo valor, a CRI ou CRA, que está pagando IPCA mais 10, ia render um valor final de R$ 12.400 aproximadamente. E isso de forma líquida, porque não tem cobrança de imposto de renda nas CRIs e CRAs, elas são isentas, o que é uma grande vantagem. Ou seja, além de mais do que dobrar o valor investido em 6 anos, a gente está falando de um valor de rendimento final de 50% a mais do que no Tesouro. Lembrando que isso tudo é considerando a inflação de hoje. E para prazos maiores, essa diferença só vai aumentando. Olha, eu acho isso uma rentabilidade muito poderosa. Mas eu quero saber de você. Você acha que vale a pena o risco? Você teria pelo menos um pouco de CRI e CRA na sua carteira? Sim ou não? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber. E olha, tem muita coisa sobre renda fixa que pode aumentar a rentabilidade da sua carteira. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como eu montaria uma carteira de investimentos se eu estivesse começando hoje. Só que você tem que estar com o sininho ativado para você saber quando esse vídeo sair. Então já confere aí se você está inscrito e se ele está ativado. Deixa seu like se eu te ajudei com esse vídeo, porque de verdade essa foi a intenção. Fiquem com Deus e até a próxima.